aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje eu estou empolgadíssimo porque ontem Bolsonaro falou uma coisinha e eu ouvi uns burburinhos de Brasília bem confiáveis que muita coisa boa pode estar acontecendo nos próximos dias e que as consequências dessas coisas seriam, por exemplo, conseguir um presidente da Câmara que esteja do nosso lado, conseguir aí possivelmente um candidato em São Paulo para disputar realmente bolsonarista, fazer a Joyce passar raiva, ficar um pouco escanteada. Gente, muita coisa. E já adianto, tem a ver com partido político, tem a ver até com o PSL. Tá aqui logo depois desse iniciozinho que a gente vai falar de Moro, a gente vai falar do STF, depois vai falar do Ministério Público, isso depois que a gente... Moro STF, depois a gente vai falar do PSL, das falas de Bolsonaro, algumas coisas que estão acontecendo. Aí a gente vai falar do Moro de novo, do Deltan, vai falar do negócio da BIM, tem umas coisinhas acontecendo na BIM. O Aras aí colocou um cara também bem interessante. Depois tem, sabe aquela viagem de Temer? Gente, já começou a trazer alguns frutos, viu? Parece que Bolsonaro jogou certo, dinheiro vindo pro Brasil. E no final mostrou as coisas interessantes, até também a viagem de Bolsonaro pro Pará. Mas vamos começar aqui que eu tô empolgado, a introdução vai ficar gigante. Olha isso daqui. Sérgio Moro traz a matéria do antagonista falando que Bolsonaro começou a fazer política como ela é, diz Ricardo Barros. Significa o quê? Ela tá colocando pessoas políticas em posições políticas. Vocês sabem como é o Brasil. Brasil, amigo, o próprio Salim Matar falou, o Congresso não quer privatizar. Esse pessoal que tá aí, cara, os caras não querem. O PDT entrou com um pedido aí para Paulo Guedes ser afastado. Aí vem o Moro para trazer esse comentário, ó. É verdade, política como ela é, talvez não como deveria ser, mas talvez seja querer demais, ou não. E aí, será que a gente poderia perguntar pro Moro assim, fazer, sabe, aplicar o direito como ele deveria ser aplicado, fazer a justiça como ela deveria ser feita? Porque naqueles vazamentos da Vaza Jato, na época do Glenn, saiu lá, né, tá aqui até a matéria, semana do UOL, desculpa eu não botei a fonte, que a Sarita que trouxe, ó. Em conversa, Moro foi contra MP investigar FHC. Melindra apoio importante. Pra quem não lembra, nos vazamentos, uma conversa entre Moro e Deltan, ele fala, não, cara, não vamos atrás de FHC, porque a gente vai perder o apoio de alguém que é muito importante para nós. Será que isso é a forma como a justiça deve ser feita? Fica de conversinha, tititi, tatatá? E aí também o Renatinho trouxe isso daqui para lembrar, ó, que Meire Posa, ex-contadora do Youssef, entregou de boa todos os documentos para a Lava Jato. Como a entrega seria juridicamente legal, a Lava Jato devolveu tudo e forjou uma falsa busca e apreensão no escritório dela. Está tudo em Assassinato de Reputações 2, que fiz com turma oficial. Interessante, né? Parece que o pessoal aí ligado a Sérgio Moro tem assim, uns métodos estranhos de trabalhar. Mas ele tá exigindo aí de Bolsonaro, tá fazendo do jeito certo. Ele quer dar pitaco. O cara que quer dar pitaco na política e o pitaco dele é bem complicado. Mas vamos continuar. Ainda sobre Moro. Aqui eu queria agora, é porque eu não tenho esse poder de edição, eu gravo assim de um jeito que não dá. Mas eu queria, até porque também tem direitos autorais. Nesse momento aqui, eu queria colocar aquela música Alma Gêmea, Fábio Júnior, sabe? Carne e unha, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Porque Moro vem e diz que sobre Lula, não tenho nenhum problema com ele, nenhum sentimento negativo. Gente, eles vão apertar as mãos. Vai ser a chapa 2022, Sérgio Moro e Lula. Ó. Não sei o que o Supremo vai decidir, que é a questão do julgar a suspeição de Moro. Tenho consciência tranquila em relação aos atos que produzi durante minha atuação como juiz. Em relação ao Lula, eu não tenho nenhum problema com ele, nenhum sentimento negativo, pessoal negativo. Jamais eu o ofendi e de alguma maneira, apesar de tentarem levar para o lado pessoal. Gente, eu enquanto ser humano comum, eu tenho um sentimento pessoal contra Lula negativo. Eu sou muito triste por tudo que ele fez, sabe? Eu olho pro Lula com tristeza. Eu não consigo olhar pra ele assim com indiferença, sabe? Sem sentir nada. Só me traz tristeza no coração de ver tudo que ele poderia ter feito, sabe? Em 8 anos na frente do nosso país e o que ele fez, sabe? Pra onde ele mandou dinheiro, pra que lado ele levou a educação brasileira. Vai pra Sérgio Moro, ele não guarda nada, não tem nenhuma mágoa. É amigos, vão se abraçar. Carne e unha, alma gêmea. E aí, ligando aqui, pegando aqui, falando do STF, tem até a ver com Lula um pouquinho, porque a gente vai falar do MST.
Gilmar Mendes participou de uma live do MST para falar sobre a pandemia. O que é que tem a ver? E aí o Paulo Matias vem falar, um juiz do Supremo Tribunal Federal fazendo live com invasores de propriedade privadas. Essa é corte que defende a nossa Constituição. Essa é a corte, né? Tá faltando aí um artigo. Vejam só, o Daniel Silveira continua, ó. Um integrante da turma mais tóxica da nem tão Suprema Corte, Gilmar fará uma live com o marxista João Pedro Stedley, do grupo MST, sobre a pandemia. Ele usa as palavras assim mais pesadas, né? A live será aberta pelo também comunista Felipe Santa Cruz, da OAB. Olha só que trio, OAB, Gilmar Mendes e MST. Cara, é difícil, né? Quando a gente vê quem é a oposição de Bolsonaro, fica claro, né? Sabe saber o que é que a gente defende, de quem a gente fica do lado. E aí, sobre a STF, meus amigos, nosso presidente e Carlos Bolsonaro também, esse link aqui de baixo, tá até aqui, ó, é do canal oficial do presidente. Ele fez questão de trazer esse videozinho aqui. Vou mostrar pra vocês só uns 20, 30 segundos de áudio que vocês vão entender que eu acho que realmente foi uma vitória, sabe, do cidadão comum, depois de tudo que aconteceu contra o Edson Salomão. Olha isso daqui, velho. 9 de dezembro, Polícia Federal veio na minha casa, levaram meu computador, levaram meu celular, levaram os pendrives com as fotos da minha filha, né? Quebraram meu sigilo bancário, quebraram meu sigilo telefônico, fizeram a devassa na minha vida, essa imprensa desgraçada, 7 meses assassinando minha reputação. A revista Época fez matéria contra mim, né, me colocando como um bandido, certo? Ele tá falando tudo o que aconteceu. E esse vídeo, gente, é sobre o arquivamento do inquérito 4781. É um desses inquéritos aí do STF contra o cidadão comum e foi contra o Edson. Você lembra que ele foi um dos primeiros, na época até a Joyce comemorou e por aí vai. E foi arquivado hoje, gente. 7 meses aí, cara. Tendo a mídia falando dele, olha só, olha só, olha só. E agora foi arquivado. Não acharam nada. 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 Não tinha, porque não tinha nada. Mas olha todo o desgaste. Perdeu o telefone, perdeu o computador, perdeu um monte de coisa. Aí teve que comprar, porque o ser humano precisa ter um telefone. Todo pra no final, arquivou, não tinha nada. A gente já sabia que não tinha nada. Então é difícil. Aí depois tem hora que o STF não sabe por que o pessoal é tão insatisfeito contra o STF. Aí vem um pra falar demais, que é o Maia. Olha isso daqui, matéria da revista Oeste, o Maia diz que aqui, ó, Maia pede que a STF rejeite a ação contra bloqueio de perfis de direita. Sabe aquela ADI que Bolsonaro pediu para mover, que não foi para os perfis, que você pega a ação, não tem o nome de ninguém? Bolsonaro tá falando em nome da liberdade de expressão? Pois, o Maia tá pedindo para rejeitar, porque ele falou que o ADI não é o método certo, ó. ADI não é o meio processual adequado para tratar o assunto. Segundo o presidente da Câmara, né, o Maia, a questão deveria ser resolvida através de recursos apresentados no próprio inquérito das fake news, considerado inconstitucional por juristas. E não por uma ação à parte. Maia apontou que ADIs não são o meio apropriado para analisar situações jurídicas individuais específicas. Gente, isso aqui não é uma situação assim, individual específica. Isso é uma questão, cara, da liberdade de expressão de um povo. E, desculpa assim, desculpa, eu sou burro do direito. Eu sou burro, eu não sei como é que funcionam essas coisas. Mas na minha cabeça eu penso assim, no certo e errado. Eu penso no certo e errado, eu acho que como cidadão comum a gente pensa assim. Cara, o certo é as pessoas terem liberdade para poder falarem o que elas pensam. É só isso, cara. Eu não tô nem aí, velho, da forma que vai ser feita, velho. Faz o certo, cara. Faz o que é certo. Faz o que é certo. Mas não mais quer que arquivar. Não tem que arquivar isso daí. É só. Ainda diz, olha o final, ó. O presidente da Câmara diz ainda entender que a suspensão dos perfis tem base no Código de Processo Penal. Ele tá realmente validando essa suspensão internacional. Ele tá falando que sim, Alexandre de Moraes tem o direito de suspender internacionalmente, sabe? Mandar decisões que interferem em outros países. Maia, vai dar ruim pra você, Maia. Vai dar ruim pra você. Olha isso daqui, né? O STF ainda aprova orçamento de 712 milhões de reais para 2021. Um salto de quase 26 milhões. Olha só, gente. Olha só. Depois de tudo que acontece, o período que a gente vem vivendo, em vez de botar a mão na consciência, pensar, pô, cara, vamos pro ano que vem
Vamos fazer o contrário, vamos abaixar um pouco, que esse ano aí, pô, não foi um ano bom pro mundo inteiro, sabe? Economicamente foi complicado, mas não, tá nem aí, velho, tá nem aí, problema. Vai vendo, né? E aí, acho que a última notícia pra gente entrar assim na notícia boa é Bolsonaro, o partido, olha isso daqui que Renato nos traz. O grupo de Puebla, né, que é aí basicamente o lobby do Foro de São Paulo, tá reclamando, sabe? Qual o motivo da reclamação do pessoal? O maior acionista dos Estados Unidos, que é o maior acionista do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e que há 60 anos está sem indicar ninguém à presidência, disse que vai indicar um sujeito, sabe, um candidato. E segundo informações, esse candidato que vai estar na frente do banco é um cara linha dura e crítico ao regime do Maduro. E aí ele fala assim, ó, presta atenção, porque tem aqui a matéria, tem uma coisa, e tem uma lista das pessoas que assinaram, sabe, esse documento de crítica. A quinta pessoa é o Aloysio Mercadante, foi ministro de várias coisas aí na época do PT, educação, ciência e tecnologia, casa civil, fundador do PT. E o número 16 que está aqui cortado, mas se você falar no tweet do Renato você consegue achar, é o Celso Amorim, ministro da defesa do PT. Vejam só, sabe? Vejam só. O maior acionista do banco não pode indicar alguém porque é contra o Maduro. Dizem, né? A esquerda não descansa. Não descansa. E não tem isso daqui ainda antes de entrar. A questão que isso aqui envolve um pouco de eleições e o que a gente vai começar a falar depois tem a ver com eleições. Tô falando para vocês, tem uns dias, a questão que o TSE agora quer poder caçar candidatos por abuso de poder religioso, como estão chamando. Exemplo, você vai lá dentro da igreja, faz seu discurso político, por aí vai, qualquer coisa, você divulga um candidato. Não, isso aqui não pode, isso aqui é problema. E o Fachin tá com essa ideia na cabeça. Aí o Constantino traz aqui a matéria, a doutrinação política em universidade pública pode, mas em igreja não. Esta é a posição de Fachin em relação à propaganda política em espaços públicos em período de eleições. Ele quer mordaça para pastores e liberdade para professores universitários. E com base em que o Constantino está falando isso? Ele pega uma coisa que aconteceu em 2018, para dar um exemplo, olhem só, lá na matéria tem um subtítulo, Campanha Eleitoral Universidade. Aqui, dois exemplos. Em Campina Grande, na Paraíba, professores percorreram as salas de aula pedindo explicitamente o voto no número 13 do PT e difundiram a informação de que as universidades federais passariam a cobrar mensalidade caso Bolsonaro vencesse. Olha que absurdo, gente. Na Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, em Mato Grosso do Sul, chegaram a realizar uma aula pública com o título Esmagar o Fascismo, o perigo do candidato Bolsonaro. Olha isso daqui. Só que, né, a procuradora-geral da época, a Raquel Dodge, decidiu encaminhar para o STF uma ação pedindo que os ministros analisassem a questão. Foi então que, por unanimidade, os 11 ministros disseram que os professores podiam sim falar o que quisessem e até fazer campanha em nome da liberdade de pensamento e de expressão. Não, pode sim. Olha que absurdo. E aí, embora a decisão tenha vindo com bastante atraso, em maio de 2020, a anulação das sentenças judiciais daquela época vai estimular professores a repetir o que faziam em 2018 nas eleições municipais desse ano. Imagina, né? Pode fazer tudo. Na universidade pode, mas agora na igreja não pode, E aí tem aqui, você pode até argumentar, que os professores flagrados fazendo campanha em 2018 nas universidades federais não eram candidatos, ao contrário da pastora de Lusiânia. Mas se criarem, o crime eleitoral de abuso do poder religioso, quem garante que um padre ou um pastor que não seja candidato estará livre para comentar sobre questões morais associadas a determinada ideologia política? Vai que o padre, o pastor começa a falar mal, não sei, de alguma doutrina. Bom, vamos falar, do nosso lado a gente pode falar mal, né? Que não acontece nada. Vamos fingir que o padre lá foi falar mal, não sei, liberalismo, conservadorismo. Ele vai ser punido? Ou só se ele criticar a oposição, regimes assim, que gostam de socializar as coisas, né? Que a gente sabe que nunca acontece isso. E aí, deixa uma pergunta, e quem vai definir o que é abuso ou não? O que é liberdade de pensamento e de expressão? E o que é mera indução a voto? É meio complicado, né? É outra coisa. Isso daqui, eu acho, como alguns até parlamentares falaram, o pessoal da bancada evangélica, que isso aqui é matéria de lei. Deveria ser uma lei.
Mas eles estão passando por cima, eles estão querendo criar uma lei. Isso aqui se chama ativismo judicial. E a gente vai tratar esse tema ainda hoje falando de Sérgio Moro, porque agora sim, boas notícias para empolgar todos. Aqui é aquele momento que eu posso pedir para você ou compartilhe o vídeo ou grava na cabeça e conta pro seu amigo, que aqui eu acho que tem muita coisa interessante. Bolsonaro na live ontem disse que ele não pode investir 100% numa aliança e até considera voltar ao PSL. Olha só, falou isso daqui, por aí vai. Muita gente fala, poxa cara, eu não acredito. Vai abandonar a aliança, vai voltar pro PSL, por aí vai. E aí agora, galera? E aí agora? Meus amigos, olha só. Mesmo que Bolsonaro volte pro PSL, nada impede que ele crie uma aliança. Nada impede. O aliança ainda pode criar. E mesmo que a aliança seja criado, ele pode criar, ter vários deputados. Eu crio e o Bolsonaro falou, esse aqui é o partido que eu tô aqui, eu faço o filtro, meus filhos estão à frente, minhas pessoas estão à frente, eu não vou sair, por exemplo, candidato a presidente pela aliança, mas a aliança já existe para 2022. E você vai entender porque eu tô falando isso. Mas vejam só, né? Essa matéria, protagonista, já ontem falando, que Bolsonaro admite tentativa de reconciliação com o PSL. E aí live diz, por aí vai, e o antagonista diz, como mostramos um movimento de reaproximação lá no passado. E eu mostrei isso para vocês. Foi lá no meio de julho. E olha só, tenho recebido convites para filiação e aqui é um questionamento interessantíssimo. 3 partidos me chamaram para conversar. Um foi o do Roberto Jefferson, tem mais 2 outros partidos. Já conversei com os presidentes, tem uma 4ª hipótese também, o PSL. Alguns sinalizaram uma reconciliação. A gente coloca as condições na mesa para reconciliar, eles colocam de lá para cá também. E, meus amigos, olha só isso daqui. Até lançar uma pergunta. Caso Bolsonaro retorne para o PSL ou vá para algum outro partido, será que nosso leão conservador, o Roberto Jefferson, vai continuar apoiando? Porque eu acho que o grande interesse é realmente apoiar o governo. É apoiar esse projeto de país chamado Bolsonaro. Bolsonaro virou um projeto. Isso acho que seria bem interessante, sabe? Uma vez que Bolsonaro não vai pro PTB, volta pro PSL, volta a ter o amor, se Roberto Jefferson realmente ele continua apoiando o projeto firme e forte, sabe? Como ele mesmo diz, mostrar que a tentativa dele pode ser realmente nobre, sabe? É mais uma coisa para fazer a gente acreditar nele. Só que para deixar no ar, né, a pergunta. E aí, a matéria ainda diz aqui no final, depois tem a matéria que o antagonista avisou sobre isso, vou conversar com o pessoal do PSL porque, apesar de eu ter saído, tem 44 parlamentares que conversam comigo. Tem uns 8 que não dá para conversar por causa do nível que conduziu a política, entrando na questão pessoal. E aqui a gente sabe quem é. É a Joyce, é o Bozella, é o Valdir, é a Daiane Pimentel, aquele pessoal daquele grupinho que foi pego na conversa, né? E aí na matéria anterior, lá do mês passado, dizia, líder do PSL na Câmara diz que diálogo do partido com o governo é natural. Pô, cara, o Francisquinho, não, por aí vai. Tava até na CCJ, é um carinha que conseguiu uma comissão interessante. Diz, não digo que é uma reconciliação porque, a bem da verdade, a nossa bancada nunca brigou com o governo federal. Então vejam só, 44 parlamentares, é um grupo bom, e aqui eu já adianto, meus amigos. Sabe esse número do Centrão, esse 200 e pouco coisa, que mesmo com essa debandada do DEM do MDB, dizem os contadores oficiais de Brasília que se Bolsonaro voltar, ele vai ter mais gente do que o Maia. Significando que na eleição para presidente, esse blocão do PP, sabe, republicanos, por aí vai, os partidos do centro que estão com o Bolsonaro, mais o pessoal do PSL, mais um outro, é maioria. É maioria. Já começa daí. Mas tem mais coisa. Tem mais coisa para vocês se animarem, porque é coisa interessante. Olha isso daqui, Vem lá o Bozella. Agradecemos a Jair Bolsonaro e seu reconhecimento de que o PSL Nacional é um grande partido, de gente séria e equilibrada ao solicitar o seu retorno para a agremiação. Mas como partido liberal e democrático, deputados acharam por bem não aceitar. Já foi reclamar. Nenhum deputado que apoia Bolsonaro falou nada. Tá todo mundo de boa. Aí vem a Joyce reclamar também. Sobre as declarações de Bolsonaro que não descarta a volta ao PSL Nacional, é importante frisar. Olha só. O PSL não pediu a volta dele, ele mandou emissários porque a aliança naufragou. O PSL não expulsou o Bolsonaro, ele saiu atirando depois de tentar tomar o partido no tapetão. E começa a chorar um monte de coisa que não é bem assim.
tentou fazer uma meia-culpa, que eu espero que ele me peça desculpa. Joyce, vai voar, Joyce. Vai voar. E veja o que o Bolsonaro falou. Não, que, sabe, tem uma reconciliação, a gente pode colocar algumas coisas na mesa. Vocês acham que alguma dessas coisas na mesa não é, velho? Escanteia a Joyce aí. Escanteia a Joyce aí. E o próprio Leitada diz, ó, se o Bolsonaro quiser voltar, sabe, pra esse partido e levar os deputados juntos, o partido chuta vocês sem pensar duas vezes. E esse era o certo mesmo, como até o Evandro falou, voltar com um acordo que já estava pronto. E aí depois ele fala, ó, o negócio deve estar quente mesmo, já que a Peppa também tá estrebuchando. Além disso, ó, ela fez aí, que eu vou dar pausa, eu não vou ler tudo, é só choro e ranger de dentes. Dá pausa quem se interessar em ler tudo. Outra que veio aqui reclamar, Daiane Pimentel, tweetando lá de Feira, minha amada cidade. Até ela falou que nasceu na Casa de Saúde de Santana, cara, meu Deus. Tem gente, acredite, Feira de Santana produz boas pessoas. Eu tô aqui, cara, sabe? Eu tô aqui, produz boas pessoas também, é uma boa cidade. Ela vem pra falar, ó, a verdade pode tardar, mas não falha. Neste caso, surpreende-me a sua celeridade. Quem está acompanhando os fatos pode constatar. Primeiro, se fôssemos traidores, estaríamos sendo procurados novamente. Segundo, venderam a ilusão para os adoradores de like. Terceiro, sigo meu trabalho pelo Brasil. E quarto, Daiane, você vai voar, mulher, você vai voar. E outra coisa, gente, que é uma dica pra vida. Quando você vê uma pessoa que coloca um título na frente do nome, tá querendo esbanjar alguma coisa que normalmente ela não é, sabe? Vocês já viram Olavo? Todo mundo fala, como é que se refere ao Olavo? Professor, mestre, sempre com respeito. Professor e mestre. É só assim, cara, não precisa. Uma pessoa que pede pra ser chamada de professora, pô, Dai, pelo amor de Deus, todo mundo lá dessa região já te conhece, já ouviu falar de você. Relaxa aí. E aí, olha isso daqui. Eu fiz um resuminho e o Gil Diniz até comenta, ó. Se Bolsonaro volta pro PSL, em 2022, sabe, fundo partidário, eleição e por aí vai, o PSL vai ter, gente, 400 milhões pra gastar. Aí você vai me perguntar, cara, você tá falando o quê? Você tá falando que Bolsonaro vai gastar esse dinheiro todo, Bolsonaro não liga pro povo? Gente, olha só, Bolsonaro não precisa gastar. Se ele não quiser gastar, significa que é bom, porque Bolsonaro voltou para economizar dinheiro público. Segundo, se ele resolve gastar, não com ele joga para os deputados, vai ser um monte de deputado pelo Brasil que vai ter uma campanha forte para bater de frente aí e a gente conseguir emplacar o quê? 150, 200 deputados no único partido, uma coisa inédita no Brasil? Não sei. Outra coisa, se Bolsonaro não volta pro PSL, esse dinheiro continua no PSL. Continua. E aí, meus amigos, o que é que vai acontecer? Já imaginou um partido de oposição com esse dinheiro inteiro nas mãos dele? Então aí um primeiro ponto. Segundo, Bolsonaro voltando, imaginem a raiva de Joyce, Rosela, com pé limitada. Outra coisa, imagina Bolsonaro voltar esse ano e em vez de Joyce nós temos o Príncipe, o Gil Diniz como prefeito, o Eduardo Bolsonaro não pode. Um bolsonarista raiz, tentando a gente sonhar. E o burburinho de Brasília, meus amigos, é que até uma das coisas aí da reconciliação, e o burburinho é quentíssimo. É que assim, ó, cara, nada, o PSL vai ter que fazer as prévias em São Paulo. Sabe, se a Joyce tá achando que ela tá firme, ó, vai ter que ter pelo menos as prévias. Se não ver o Bivar pegar aquela caneta democrática e falar, ó, velho, na democracia da caneta é outro candidato, mas não é a Joyce. Olha só. E aí o Gil Diniz diz, ó, por isso, a pressa para expulsar o Douglas Garcia e eu aqui em São Paulo. E o Gil é do PSL. Vai vendo. Outra coisa, outro ponto para vocês lembrarem. Quantas pessoas comuns não se filiaram ao PSL e queriam ser candidato? E ele chegou no início do ano e falou, pô, cara, eu não vou me desfiar do PSL. Sabe? Porque, tipo assim, a galera se filiou logo no início, lá em 2018, sabe? Era o Partido Bolsonaro. Chegou no início do ano passado, quando teve todo aquele problema, ele falou, pô, cara, eu não vou sair do PSL porque em 2020 eu tô pensando em me candidatar. Porque eu quero ajudar. O cara é bolsonarista ferrenho. É um cara bom. Imagina se Bolsonaro volta pro PSL, ou as pessoas voltam, mesmo que Bolsonaro não volte, os deputados votam, ele indica, ó, velho, tamo junto aí, junto e misturado. Imagina todos esses bolsonaristas ferrenhos, eles
teriam que se explicar, pô, cara, eu tô no ex-partido de Bolsonaro, que foi o que o Bolsonaro trouxe, mas eu tô lá, gente, porque eu tava lá desde 2018, eu tô pensando, eu sou bolsonarista. Se tem esse movimento, toda essa galera que foi lá em 2018, que já tá fechado com o Bolsonaro de, sei lá, desde 2015, 2016, olha a força para as eleições municipais, vereador, prefeitos e por aí vai. Esse movimento aqui é interessantíssimo. Ainda tem mais, ó. O Gil aí falando da questão de expulsar o Douglas. Olha o Bozella, tava 2 dias aí, ó, reclamando, falando que aí o grupo Douglas Garcia é um grupo aí de destruição de reputações e por aí vai, e que agora vai também tendo a questão do Eduardo Bolsonaro e aquilo outro por aí vai, e mostra, ó, infelizmente, uma característica maligna do bolsonarismo. Olha só, o Bozella tá bem reclamando. Bozella, tem aí um 7 a 8 que vai voar, Bozella. Eu acho assim, vale a pena bater um papo com o MDB. E tem aqui alta reflexão até do Dex, ó. E esse papo aí do Bolsonaro com o PSL? O que o leão conservador vai fazer se tiver flertado, comprado rosas, convidado pra jantar e no final não conseguir o namoro? Vai seguir o atalaia do sei lá o quê? Ou dar um de ressentido? Vai ser até interessante, porque a gente vai saber realmente, será que o cara mudou? E vai ser bom. Se ele mudou, isso daí vai ficar bem claro. Vai diminuir muitas das suspeitas. Aí imagina, a gente tem o PSL fechado com a gente, o PTB abrindo espaço para conservadores, sei lá, fundando o PTB conservador e por aí vai, e ainda mais o Centrão. Cara, vai mudar da água pro vinho. O cenário tá muito interessante, E aí, ó, olha isso daqui, tá envolvendo eleições. A pessoa que compartilhou, eu não conheço, gente, não conheço. Mas se as matérias que dizem que for verdade, cara, tem coisa aqui que não tem mentira. Olha só, a Daniela, não conheço ela, pessoa comum, disse que finalmente o Rio de Janeiro tem uma chance. Pré-candidato a prefeito Rodrigo Amorim, do PSL. Conservador, olavista, bolsonarista, apoiado ao cargo por Flávio Bolsonaro, tendo concorrido como seu vice em 2016. Olha só. Deputado estadual mais votado no Rio de Janeiro em 2018. Gente, tem foto aqui com o Flávio. O cara concorreu a vice com o Flávio? Pô, o Flávio não ia botar qualquer um, gente. Compartilhando aqui vídeo de Olavo. Aqui é o Trot Speak. Eu conheço esse cenário aqui. Galera, tá ficando interessante. Olha as coisas como tá acontecendo. Rio de Janeiro, um bolsonarista, se for mesmo, imaginem. Imagina a dobradinha Rio de Janeiro e São Paulo. Ai. Estão deixando a gente sonhar, gente. Estão deixando. Chega, eu tô falando demais. Tô muito empolgado com isso. E aí, vale a pena lembrar mais uma vez. Vá lá no meu Twitter, Kimpainha, que post fixado sobre eleições. Você clica aqui. Tem informação de todos os estados. Consulte informações sobre o seu estado e, por favor, contribua. Tem pessoas agora que estão se debruçando sobre isso. Paula Marisa falou que ela vai querer dar uma ajuda, pelo menos no Rio Grande do Sul. A Regina Vilela quer dar uma ajuda lá pro Ceará. O Mafinha quer criar um site pro Brasil inteiro, já tá criando mesmo, para colocar vereador, que é a parte mais complicada. E sobre eleições, olha só, no vídeo de ontem eu falei da Anitta e ela diz, ó, avisa os candidatos que estão aparecendo por aqui, por causa do vídeo do Kim, ela tá usando um adjetivo para falar bem de mim, mas esquece isso. Eu vou vasculhar sua vida antes de cogitar votar ou recomendar você. Então se você votou em Amoedo no primeiro turno em 2018, nem perde tempo, que aqui vai dar ruim pra você. E é isso, pessoal. Vocês sabem que qualquer um pode chegar lá e deixar uma informação. O cara chega lá despertando e deixa informação, não significa que ele é bolsonarista. Então dá uma checada dobrada. Então eu tô deixando dar uma acumulada e espero a partir de semana que vem começar a trazer informação de um estado outro, outro. São 26 estados aí, né, no nosso país. E aí, continuando, olha que matéria sensacional. Cara, sendo dito pela Folha de São Paulo, você não dá boquinha da Folha. Folha, fala que eu te escuto. Aprovação a Bolsonaro sobe e é melhor desde o início do mandato. A melhor de todas da história. Gente, a aprovação de Bolsonaro, 65%. Datafolha. Cara, imagina como se sentiu o jornalista da Folha de São Paulo tendo que escrever isso. Imagina. Agora olha a foto que eles colocaram, né? Foi a forma dele de não vou deixar. Cara, eu não consegui. Cara, eu falei assim, o que é que tá acontecendo, cara? Olha essa nova fase que a gente tá entrando, como as coisas estão ficando calmas. Ainda que tem esse problema, que é STF, uma coisa ou outra por aí, vai governador. Tá interessante, meus amigos. E aí,
Lá vem, né? Bolsonaro avisou que se a gente tivesse usado, sabe, aquele medicamento que a gente não pode falar o nome, muita coisa poderia ter sido evitada. Aí vem o Caio Miranda Carneiro. Esse daqui, gente, é igual o Vinícius Poit. Ele não precisa me pagar para fazer propaganda, como ele deve ter feito com o senhor Caio de Arruda Miranda, o Caio Coppola. Para quem não sabe, o Caio Miranda Carneiro é vereador por São Paulo, deve tentar concorrer mais uma vez, então avisa a todos os seus amigos, não votem nele. Ele concorreu lá em 2016 pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, venceu. Caio Coppola até foi seu assessor por um tempinho. Depois aí, um dos grandes feitos dele, na época como vereador, foi aprovar uns projetos da Agenda 2030 em São Paulo. Então é um opositor, não tá do lado de Bolsonaro, então fica ligado. Quem você conhecer, faça a propaganda gratuita dele. Não vote no Caio Carneiro, sabe? Não vote nele. E aí, meus amigos, voltando aqui a falar do nosso Sérgio Moro. Esse cara é um cara chato, né, velho? Você olha pra cara dele, olha só, a boca, nem carne na boca o cara tem direito. Sérgio Moro, né? Com instituições consolidadas, nós teríamos o mesmo número, sabe, de óbitos que a gente veio tendo? Cara, olha se não é a conversa do Barroso, da importância das instituições, do Estado democrático de direito. É lacração total, né? E aí, essa foi um dos pronunciamentos que ele deu na live do LIDE, que é o grupo do Dória. Aqui foi outro. Empoderamento do judiciário é resultado de fragilidade do Congresso e do Executivo. E aqui, você lembra que eu falei do Faquinha no início do vídeo, que a gente ia falar de novo da questão de ativismo judicial? Olha isso daqui, ó. Na live do LIDE, Sérgio Moro afirmou que empoderamento judiciário é resultado da fragilidade. Na avaliação do ex-ministro, os dois poderes têm perdido força porque não conseguem assumir um papel de liderança no Estado. Será que não consegue ou será que o STF está interferindo? E ele vem, ó, olha isso daqui, ó. O judiciário deveria ser o ramo menos perigoso. Deveria, mas se sobrepõe aos outros. Ele mesmo reconhece. E no final ele diz, ó, não é exatamente natural, eu não estou nem criticando, não é nenhuma crítica. Mas chega um momento em que parte é fruto de uma certa desconfiança em relação aos demais poderes. E por que eu fiz questão de trazer essa matéria hoje? Gente, imaginem Sérgio Moro, sabe, como presidente do Brasil. Um dia, cara, ele não é pra estar no PSOL. Tipo assim, olhando o passado, para quem não falar, você está criticando, ele estaria no mesmo partido do Getúlio Vargas. Ele seria um Getúlio Vargas. Sérgio Moro seria um Getúlio Vargas. Porque ele acha que ele sabe o que é certo e o que é errado e ele tá acima da lei. Ele é um cara que realmente defende um ativismo judicial e eu falo com isso com base na dissertação. Quer dizer, dissertação não. Dissertação é coisa de fuleiro. A tese. Quem faz tese é quem faz doutorado. O doutorado dele. Que ele apoiou, sabe, a ação do STF, que expurgou para si a discussão lá, uma questão relacionada ao aborto. E teve lá, e por exemplo, porque ninguém estava querendo resolver o problema. Veja só, porque o Congresso não quis fazer o que ele queria, então tá valendo tudo. Gente, às vezes tem assuntos que não discutir já é a solução, sabe? Por exemplo, você tem uma casa, o cara quer comprar a sua casa. Você não quer vender a sua casa. Se você não quer discutir com o cara, já tá resolvido, cara. É um não. Mas não, porque o Congresso não quis mudar o entendimento do assunto, o STF foi lá, pegou e mudou, para ele tudo vale. Aí mostrou o papel do judiciário. Gente, esse cara aqui como presidente, eu acho que seria o presidente mais autoritário do Brasil. Eu acho que Moro seria mais autoritário que Lula. Me desculpa falar. Eu acho que Lula é menos autoritário que Sérgio Moro. E aí, olha isso daqui, ó. Outra matéria que é do grupinho do Moro. Permitir um ataque a Deltan é permitir ataque ao Ministério Público, diz a Força Tarefa. Aí vem, né, que os membros atuais e ex-integrantes da Força Tarefa divulgaram um manifesto contra o pedido de afastamento do Deltan, né, que vai ter um julgamento contra ele. Gente, manifesto. A única coisa que na minha cabeça, quando eu penso assim, manifesto, é o manifesto comunista, sabe? O cara escreveu um manifesto, divulgar um manifesto, meu amigo. Aí vem, né? No texto, dizem que o julgamento, sabe, que vai ter contra o Deltan, não é, na verdade, sobre o procurador, mas sobre o futuro da Lava Jato, da causa anticorrupção e das garantias constitucionais da independência funcional e da inamovabilidade de membros do Ministério Público. Aí quando pega uma palavra assim difícil, eu não sei nem como é que lê direito. Causa anticorrupção. Olha aquela narrativa de sempre, né? Não, se você
Deltan não é Deltan. Deltan é uma ideia. Quem que falava isso? Tem alguém recentemente que falou isso. Não era Lula, acho que não sei o que lá. Lula virou uma ideia. Teve uma fala dessa de alguém assim, meio que da esquerda. Não lembro quem é agora mesmo. Esqueci mesmo. Mas vejam só, né? E no final eles dizem, ó, permitir um ataque a um membro do Ministério Público no exercício legítimo e regular de suas atribuições é permitir o ataque à própria instituição do Ministério Público. É quase a metonímia, né? Você tá tirando o todo por uma parte. É uma metonímia, você tira o todo por uma parte. Deltan se tornou o Ministério Público. O cara é um deus hoje em dia, não, o semideus é pouco. Olha só o nível que chega, cara. Vocês entendem contra o que o Aras tá aí batalhando? Gente, o Aras está diante de um problema imenso. Que eu não queria estar na pele dele, meu amigo, de jeito nenhum. E aí, Moro lá na live, olha só. A Lava Jato sobre questionamentos absurdos. Em live com empresários do LEAD, mais uma vez, Moro fala assim, ó. Como eu falei, estamos vivenciando alguns reveses. A Lava Jato sofre questionamentos que considero bastante absurdos. Tá, que questionamentos são esses, Moro? E por que são absurdos? É fácil falar. É fácil soltar um adjetivo assim do nada, tirar daquele lugar, tirar assim, ó, por aqui, botei um adjetivo. Pelo amor de Deus, cara. Bota a mão na consciência. Há uma tentativa de descredibilizar como se fôssemos justiceiros mascarados. Ora, justiceiro eu não sei, mas que vocês têm assim uma certa seleção, sabe? Principalmente assim, em quem vocês escolhem defender e fechar os olhos, como por exemplo Álvaro Dias, que nunca foi investigado, o pessoal do PSDB e por aí vai, que só foi investigado depois que você saiu até do Ministério Público. Do Ministério Público não, saiu do Ministério da Segurança e Justiça. De ambos, ele saiu do Ministério Público, foi pro governo, saiu o governo aí começou a andar, junto com o PSDB. Mas quem tem boca fala o que quer. E aí, olha isso daqui, meus amigos. Falando de Ministério Público, que tem tudo a ver com a Lava Jato. O Aras, ele indicou aí um ex-diretor da ABIN. Desse tempo, que conseguiu aí vários dados e por aí vai. Tá ligado que a galera da ABIN é aquela galera da investigação, né? Que pega ali vários dados, aí juntando, formando dossiês. E o antagonista diz, ó, que o Wilson Treza, e diretor da ABIN, por aí vai, foi nomeado para Aras como colaborador eventual do CNMP, né, Conselho Nacional do Ministério Público. E o antagonista apurou que uma das missões de Treza será analisar equipamentos de gravação de terminais telefônicos adquiridos pela Força Tarefa da Lava Jato no Paraná. Meus amigos. E aí, notícia interessante também, né? O dia de ontem foi interessante. O dia de ontem foi interessantíssimo. Por isso que esse pessoal tá com a pulga atrás da orelha. E aí, olha isso daqui, que agora é falando de ABIN, né? ABIN. O STF fez o julgamento, 9-1. O Celso de Mello não participou, fez cirurgia e por aí vai. Que decidiu que a ABIN não pode acessar dados sigilosos sem autorização. Sabe? Antes de dar minha opinião, quero mostrar quem votou contra, que foi o Marco Aurélio, o mesmo que votou contra o inquérito na questão da constitucionalidade do inquérito fake news. Ele falou, cara, esse inquérito já nasceu errado. Ele diz assim, ó, a ação foi apresentada por partido de oposição para fustigar o governo a partir de N presunções, a partir de um verdadeiro ranço. Recuso-me a votar a partir de preconceitos, a partir de ideias preconcebidas. Foi movido pela rede e pelo PSB. E quando eu digo pelo partido, é porque realmente foi pelo partido. Tem coisas, gente, que só dá para ser movida por um partido. E aí imagina, Bolsonaro volta, PSL, grandão, cheio de dinheiro, estrutura partidária. E aí agora, gente, todo esse tempo aí, inclusive nossos próprios deputados, sofrendo aí perseguição e por aí vai, agora tem um partido do nosso lado. E cara, não, gente, o PSL... Na CPM da Fake News, a Joyce ela tirou todos os bolsonaristas da CPM da Fake News. Felipe Barros conseguiu voltar por causa de Bolsonaro, que voltou lá com o Centrão, se aproximou, Felipe Barros foi lá e conseguiu um assento que era do PP. Então, olha outra coisa até que vale a pena ter um partido. Gerador de cabeça, que foi a questão da ABIN, vejam só, eles conseguiram minar aí alguns planos. E a questão do sigilo. Eu não sou expert, eu entendo que não pode ser tudo de qualquer jeito, feito nas coxas, porque realmente pode ter até uma perseguição e por aí vai. Mas pensa assim, ó, vamos pensar no exemplo mais extremo. A ABIN vai investigar a pessoa que ela precisa pedir a solicitação. Porque assim, para você quebrar o sigilo ou coisa assim por aí vai, você tem que pedir uma solicitação à justiça.
Vai que a pessoa que tá sendo assim meio que investigada é o cara que libera isso, você tá avisando o cara que você precisa dos dados. Ou então imagina se for uma coisa super secreta, que envolve, sei lá, o presidente da república, você vai lá e tem que pedir, por favor, a Polícia Federal. É que o cara da Polícia Federal conta pra mais alguém. Aquela coisa que era pra ser extremamente secreta, já não é mais. Várias pessoas estão sabendo. A galera da BIM, cara, às vezes você sabe, é um treinamento diferente, por aí vai. E dos outros órgãos? Por mais que tenha um laser, por aí vai. Eu acho que é meio complicado. Eu acho que é uma situação muito complicada para ser um 9-1 de qualquer jeito e ainda mais por ser movido contra a rede e o PSB. Nunca foi assim. Mudando aí entendimento na época de Bolsonaro, né? Aí vem o Barroso para falar, né? Serviços de inteligência são um risco autoritário no Brasil, querendo falar aí que pode virar um estado policialesco. Eu pergunto, né? Olha o que o STF vem fazendo, mas quem pode transformar um estado policialesco é o Bolsonaro. Então vai vendo. E aí, meus amigos, vamos dar aqui rápido só para falar daquele acordo bom e falar da questão do Bolsonaro no Pará. Olha isso daqui. O antagonista vem encher o saco, aquela questão da Bia Kicis. Eles fazem uma matéria falando que Bia Kicis não luta contra a PEC da segunda instância, não luta de jeito nenhum, ela não liga para isso, mesmo tudo que a Bia vem sendo feita, e com base em quê? Porque eles viram a quantidade de posts do Twitter. Ela não tweetou o suficiente. E aí eles vão lá, ó, conversar com diplomatas americanos para falar que foi uma censura, não uma censura. Depois é o delegado Valdir, um dos que possivelmente vai voar se Bolsonaro voltar, que é do PSL, ó. Alguns ainda defendem valores de ditadura. Não que é censura, foi censura que a Bia fez, não é porque a matéria é mentirosa. Aí vem, ó, Oriol Visto, censura nunca. O Bozella, mais outro do PSL, quanto hipocrisia. Aí você vê aqui, ó, José Nelto, você não pode censurar a verdade. Cajuru, senador, né? O Brasil não tem liberdade de imprensa. E eu tô trazendo isso tudo mais uma vez para mostrar que ainda, ó, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, ó, que diz que a questão da Bia censura pode ser prontamente revogada. E aí eu pergunto isso daqui. Eu havia feito um vídeo, um dossiê sobre a Empíricos, que o vídeo não pode mais passar no Brasil. Não pode mais passar no Brasil. Aqui é uma queixa legal. Receberam uma queixa legal. Empíricos. 50% do grupo do antagonista vem da Empíricos. Antagonista, me defenda. Me defenda, antagonista, também. Por favor. Por favor. Aqui, ó. Aconteceu comigo também, cara. Comigo também. Me ajude. Foi 2 dias atrás. 3 dias atrás, se não me engano. Interceda por mim, antagonista. É fácil, né? Falar da Bia. É fácil. Agora o meu tá aqui, cara. Me ajude também. Fala aí com os meninos. Liga aí pro Empíricos. Beleza? E aí, ó. Falando da grande mídia. Isso aqui eu não sabia se realmente... até quanto procedia, mas o Eduardo Bolsonaro compartilhou. Aí eu falei, pô, e aí parece que Bolsonaro vai pedir reparação ao Jornal Nacional, porque aquela matéria ridícula do sábado, né? E, meus amigos, acho que para a Globo tá ficando complicado. Será que vão falar que é censura também? E aí, olha isso daqui, isso aqui é forma bem rápida, aqui é só para mostrar, não vou ler tudo, só dar pausa e dar uma olhada, mas o Marcelo Brigadeiro assumiu diretoria da Fesport, conseguiu um carguinho, ficou o tempo todo aí atacando o Bolsonaro, falando que os conservadores estão atrás de cargo, e tá aí, se juntou ao governo lá Moisés, aquele lá que é amigo do Dória, fez um contrato aí, que contratou um amigo de Dória sem licitação para fazer marketing, 2.600.000, lá em Santa Catarina. Tem um projeto de impeachment contra ele, meio que deu uma pausada, mas abriram. E olha só isso daí, ó. Aí, ó, Marcelo Brigadeiro, que sempre se vendeu como pessoal de honrosa, de 10 princípios. Tá aqui, ó, fotinha, ó. Com o amigo governador Moisés. Cada dia tenho mais convicção de que elegemos o cara certo para governar Santa Catarina. Total confiança em seu caráter e vontade de fazer o certo. Olha só, né, como são as coisas. E aí, ó. A broderagem com o Nando Moura, amigos, colegas, irmão e outras coisitas, Marcelo Brigadeiro se colou nele e virou um dos membros, né, da nova esquerda, mas logo saiu das redes e começou a buscar o seu objetivo, um cargo no governo de Santa Catarina. Então vale a pena deixar, né? Vamos deixar famoso. E aí outra notícia bem interessantíssima, a nossa lindíssima, essa realmente, eu não falo de Dani, ela é muito bonita, Antônia Fontinelli. Ministério Público e Ouvidoria de Direitos Humanos aceitam denúncia da Fontinelli contra o livro do Garoto Espertinho.
Gente, a coisa tá andando. A coisa tá andando. E aí, outra aqui que não tem como falar. Damares, R$374.000. Um projeto aí para combater a gravidez precoce. E aí, Silvio pergunta, gente, como não amar a Damares? E a Damares estava na minha querida cidade, Feira de Santana. Tava lá para entregar 17 carros. Aqui é na Avenida Presidente Dutra, com essas palmeiras aí, viu? Minha cidade tá aí nublada. Eita, chega de uma cidade, uma saudade aqui, viu? Dar um passeio lá em feira, sabe? Sentir aquele ar quente. Tá, feira é quente, feira agora tá de boa. Gente, quando eu vim pra cá, 2015 não. Peraí, que ano eu vim pra cá? Foi 2015. Gente, quando tava pra vir. Teve, os últimos 3 dias, foi 46 graus, um dia atrás do outro, cara. Não, feira tá louco, cara. É o portal do sertão, o pessoal diz. É quente, mas tava lá Damares, tava lá debaixo do sol. E aí, Damares compartilhou aqui uma coisa que eu trouxe, pode não parecer muito, gente, mas é aquela coisa que uma imagem vale mais que 1000 palavras. É o que eu sempre digo pra vocês. Cada dia mais o governo jogando junto, ó. Tereza Cristina fazendo live com Tarcísio, entre ministros. Aí, ó, desafio da logística no agro do Brasil. Aqui é para falar a grande demanda, aumentar o setor do agro, que é o setor que mais vem apoiando o Bolsonaro, porque ela, para levar a demanda dela, Tarcísio falar o que pode fazer e deixar os agricultores aí, ó, os pecuaristas, bem mais tranquilo. E a Damares compartilhando fala, ó, imperdível. E tudo isso tweetado da minha cidade, ó, aqui embaixo, ó, lá de feira, amigos, lá de feira. E aí, gente, ontem também teve um acordo histórico, o maior acordo de paz dos últimos 40 anos, gente, envolvendo Israel, Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos aí, gente, mediou a coisa. Bolsonaro mandou os parabéns por aí vai, a coisa foi realmente sensacional. Eu não sei se a grande mídia vai dar coisa, mas, gente, isso daqui foi absurdo. Eu não vou contar assim da coisa porque pra depois não falar e não sei 100% tudo que eu tô falando. E aí uma coisa interessante, ó, que o Felipe Martins nos diz aqui que mais notícias boas também vindo por lá de lá, que eles realizaram a reunião entre o Comitê Interministerial para a Promoção de Comércio e Investimentos Brasil e Arábia Saudita, criado por Bolsonaro, e representante do Fundo de Investimento Público Saudita, o PIF. E aí fala que o PIF, sabe, anunciou interesse de investir até 10 bilhões no Brasil. Isso foi no outubro do ano passado, ele já tinha avisado. E os representantes não só reafirmaram o interesse em investir, como, nesse atual momento, já disseram que estão explorando a oportunidade de parcerias concretas em grandes projetos nas áreas de infraestrutura, transporte, energia, agricultura e muitas outras. E ainda dizem no final, ó, nunca foi tão fácil investir no Brasil. Esse daí é o governo, que essa mídia tá falando que não é um governo liberal. Olha aqui, ó, nunca foi tão fácil investir no Brasil. Então, choro é livre. E aí do Felipe Martins diz, ó, as relações do Brasil com Israel e os Emirados Árabes Unidos alcançaram no governo Bolsonaro um patamar sem precedentes. Ficamos muito satisfeitos em ver essas duas nações amigas do Brasil confirmando o papel central que desempenham na transformação lá do Oriente. E aí, Eduardo Bolsonaro, ele compartilhou, gente, uma postagem do Felipe Martins de 30 de novembro de 2018, que Bolsonaro não era nem presidente. Ele diz assim, ó, aqueles que atacam Felipe Martins não têm outra saída a não ser recorrer a mentiras e calúnias, por refutar suas análises é uma tarefa bem difícil. E ele tá falando que a região lá tá se pacificando, por aí vai, que os Estados Unidos vem ajudando bastante. E lá no final ele diz assim, ó, nesse contexto que tudo que vem acontecendo, as ideias e propostas de Bolsonaro para a região, se bem executadas, não só não teriam os efeitos negativos alardeados por muitos, como abririam um mundo de possibilidades em termos de investimento, cooperação técnica, transferência de tecnologia e comércio. Vocês já viram tudo isso daí acontecendo. Estão vendo aí porque esse cara é o assessor especial da presidência? E tem gente querendo excluir ele, falar que ele é um traidor, que ele é um vendido, que ele é esse pessoal que fica criticando o governo. Ele está criticando o governo. E aí, gente, outras pessoas aí que também estão sendo criticadas bastante nas redes são os irmãos Weintraub. E é o que o Luiz fala, ó. Estão fazendo ataques mentirosos a Abraham e o Arthur, questionando a lealdade deles para o presidente. Eles foram os primeiros a se unir ao Jair, pagando um preço alto, o fim de suas carreiras acadêmicas. E também são os únicos aliados que mantêm foto com ele no perfil.
Parece simples, mas diz muito. Aí, ó, a foto deles com Jair. Olha só, né? Estão falando, não, esses caras aí não são bolsonaristas, os caras aí vão sair para presidente em 2022. É a narrativa da galera. E aí você vê, ó, como se não já bastasse a esquerda, e agora o pessoal da direita. Mas essa matéria aqui é da esquerda, ó. Weintraub recebe título de persona não grata no Distrito Federal. Uma ação movida aí pelo petista Chico Vigilante. Olha só, deputado aí, né? É brincadeira, né? Isso porque o Abraham falou, né, que se dependesse dele, prendia a galera toda, que Brasília era uma, sabe, era ridículo, era uma porcaria, era um cancro, que ele ficou muito decepcionado, que Brasília é muito pior do que ele já esperava. E aí, continuando, já chegando quase aqui no final do vídeo, Polícia Rodoviária Federal, mais uma vez, prende aí, ó, mais de R$500 mil sem procedência, foi apreendido em Pelotas, só esse ano, 19 milhões. E tivemos aqui também questão, Carlos Bolsonaro, aqui logo quando ia gravar, soltou aí da questão da lei do gás, mais uma vez falando, gente, o marco tá pra vir aí, ó, e olha o que se espera, gente, ó, redução de até 50% do preço para a indústria, 19% do GNV, que é de veículo, vai reduzir o preço, né? E reduzirá os gastos com combustível até 35% do setor de fretes, devido à substituição do diesel pelo GNV. E o botijão de gás se espera ficar até R$23 mais barato. Olha só. E tá para ser votado semana que vem já, meus amigos. Eu tô falando para vocês, cara, eu tô muito empolgado hoje, tô muito empolgado. E aí tivemos, gente, foi um público imenso. Olha isso aqui pras fotos. Eduardo Bolsonaro mesmo diz, ó, e aí? Você vai acreditar no que eu tô te falando? Ou você vai acreditar nos seus próprios olhos? A grande mídia quer falar um monte de coisa, mas tá aí pra vocês, seus olhos. E eu vou terminar o vídeo com essa imagem aqui, ó. Eu falei pra menina que eu falava, isso aqui eu vou botar no meu vídeo, que é da Marcela Medeiros, ó. Ela fala assim, ó, repara os dois machos sentados e repara o Helder Barbalho no meio. Olha como tá Bolsonaro aqui, olha como tá o Fábio Faria, olha como tá o Helder. Olha a mãozinha, olha só isso aqui. Agora o que eu achei interessante dessa foto é que você vê, ó, o Fábio Faria tá lá, o cara tá realmente com o Bolsonaro pra cima e pra baixo agora. Realmente parece que tá trabalhando firme e forte. E uma pessoa que também vem aqui é a Carla Zambelli, que o pessoal vem falando que vem ajudando bastante, tá articulando suas coisas. Aqui tá o Éder Mauro, mas o Éder Mauro ele é do Pará, então meio de coisa. Também tá o Tony de Paula, tá por aqui. Aí achei uma viagem interessante, um monte de gente viajando aí com o Bolsonaro pra cima e pra baixo. Mas, meus amigos, por hoje é isso, eu fico por aqui e eu peço pra vocês, galera, fala aí pra galera aí do PSL, ó, gente, o PSL aí parece que vai dar certo, pode dar bom aí, e não se esqueçam, gente, desse projeto de eleição. Vão lá no Twitter, compartilha, aquilo ali pode ser usado por todo mundo e algumas pessoas já estão usando. Vamos fazer a maior campanha, sabe, de eleição municipal da história do país. A campanha do povão, vai ser o povão agora que vai colocar bolsonarista de cima a baixo no país. Então por hoje é isso, meus amigos, fico por aqui, aquele grande abraço, beijo, tamo juntos e valeu!